entrar na presença de Deus para que esse nosso momento seja frutuoso, seja um momento de realmente podermos saber aquilo que o Senhor nos oferece através da sua igreja, aquilo que deseja falar para nós. Filho do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa oração. Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência pelos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a salvação de Deus, a lei e a graça. Nós entrarmos nessa perspectiva que a igreja nos oferece, vamos reconhecer aí este primeiro fato, que nós somos seres necessitados de salvação. Uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dele, pela misericórdia dele, pelo transbordamento desse nosso Deus que nos ama, e por isso assim fomos criados para viver a fidelidade, o amor a ele. Mas esse plano de Deus, a partir da liberdade que ele nos deu, nós, os pais, entramos ali na situação de desobediência. E aí, como nós temos o pecado original, nos feriu, nós somos marcados pelo pecado. Que vivíamos com Deus no paraíso, nós perdemos, entramos numa situação de inimizade com Deus. Então aí o pecado original cria uma inimizade entre nós, homens, e Deus, o nosso Criador. E também esse pecado nos torna débeis, nos torna fracos a Deus. Então o pecado, ele rompe aquela harmonia que com Deus nós tínhamos, a experiência da sua graça, para fazer a experiência de viver essa fidelidade e esse amor a Deus. Então, esse primeiro momento de conhecer que somos seres necessitados de salvação. Estamos na perspectiva do primeiro artigo desse terceiro capítulo, que vai ser a moral. Nós somos marcados pelo pecado, necessitamos de auxílio para nos guiar. Necessitamos de, vamos dizer assim, um GPS para que possa nos guiar no caminho de volta para Deus. Mas antes disso, esse nosso primeiro artigo, ele vai nos apresentar. Há uma lei nas próprias coisas. Além da lei que Deus nos dá, nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Há uma lei que coisas. Há uma lei que é universal, uma lei que é a estrutura do próprio ser das coisas que existem, uma lei que organiza, uma lei que é natural do ser, que compõe as coisas na nossa realidade. Uma lei que gera tudo, né? Uma criança nasce, vive e morre. E ali, o sol nasce de manhãzinha e ao final da tarde se põe. Há uma certa lei inscrita no próprio ser das coisas. Natural
e racional, que pode ser acessível pela nossa análise das coisas. E aí, essa lei natural, podemos entender de uma maneira bem simples mesmo, que é essa lei fundamental que compõe as coisas que existem, ela tem uma lei, e essa lei, ela é uma lei racional, nós podemos acessar através da nossa racionalidade, através da nossa reflexão, é uma lei que compõe as próprias coisas. Todo ser, aquilo que existe, é uno, belo, verdadeiro e bom. São os chamados transcendentais do ser. Porque ele é, no seu modo de ser, ele é uno, ele é belo, possui beleza, verdadeiro, né? E é bom. Todo ser que existe, eles possuem essas quatro categorias de lei natural. Mas olha, à medida que nós temos a consciência do valor de bem ou mal, coisas que existem desse próprio ser, nós não mais chamamos de lei natural, mas sim de lei moral, porque entra a perspectiva do valor aí, do bem e do mal. À medida que nós temos essa consciência de bem e mal das coisas que existem, nós chamamos isso de lei moral. Ela é nos dada por Deus como uma pedagoga, como modo de ir ali ensinando, nos educando, para que nós não saiamos dos caminhos de Deus, não saiamos da experiência do amor dele. Ok. Unindo essas duas concepções de lei natural e de lei moral, essa lei que está presente nas coisas, e à medida que nós temos de valor, de bondade e maldade, de bem e mal, das coisas que existem, nós chegamos à ideia de lei moral natural. Por natureza, sem necessariamente haver um esforço nosso quanto à perspectiva religiosa, já há essa lei moral natural. Já há essa nossa capacidade de distinção de bem e mal. Então, se a gente considerar uma pessoa que ouviu falar de Jesus Cristo, país distante, nunca ouviu falar de Jesus, não teve oportunidade de ser evangelizado. Pessoa, segundo esse nosso catecismo, ela já tem ali uma consciência moral, naturalmente. Ao menor, talvez não tão desenvolvido, mas se ela faz alguma coisa ali que pode ser mal, ela já tem um certo peso na consciência. Ali, essa pessoa já pode perceber um sentido de bem e mal que existe nas próprias coisas. De lei moral, natural, ela está presente em todo o ser humano, a gente poderia dizer isso. Então, o que seria essa lei? Ela exprime o sentido moral originário, discernir pelo livre exercício da razão, e isso é bom a gente enfatizar aqui, pelo livre exercício da razão, nós não tivemos nenhuma pressão psicológica, não tivemos forçados a agir, seja de uma maneira moralmente boa ou moralmente má. Pelo exercício livre da razão, o que é bom, o que é mal, o que é verdadeiro e o que é mentiroso, o que é mentira. Natural, ela nos permite isso. A lei revelada e estabelecida pela razão como uma participação na providência do Deus vivo, Criador e Redentor. Essa lei moral natural, ela já é sinal, ela já é participação naquilo que é que o próprio Deus colocou nas coisas que existem, no próprio universo. O natural, ela nos permite discernir isso. E se a gente, considerando
ainda pessoa que não teve a perspectiva religiosa, se ela ainda insiste nisso, ela ainda insiste em buscar, nossa, mas naquilo que existe há uma ordem, há algo bom, e também há um valor de maldade, mas o que sustenta esse valor de bondade? Pode existir realmente um ser que nos dá força, que cria, na verdade, tudo isso. Então, essa lei estabelece, através da razão, como um modo de participação na providência do Deus vivo, Criador e Redentor. E aí o Papa Leão XIII vai dizer, né, que essa lei moral natural, ela é a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo é mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Ela já tem ali essa perspectiva de lei moral natural. Essa lei ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base de seus direitos e seus deveres fundamentais. Não somos somente seres de direitos, mas também de deveres. Ok. Então, nós vamos entender agora essa perspectiva da lei que Deus revela ao seu povo. A perspectiva de uma lei natural que rege o cosmos, que rege aquilo que existe, que rege todo esse universo que é belo, ordem, que manifesta um grau de verdade. Nós vamos entender, então, a pedagogia de Deus e a lei antiga. Como que Deus foi conduzindo o seu povo ali através da revelação das leis. Apresentar, ela é um sinal de uma aliança de amor e fidelidade firmada por Deus para com seu povo Israel. Então, quer dizer, Deus chama o seu povo para viver segundo seus preceitos. Deus nos cria, uma vez que fomos marcados pelo pecado, precisamos de uma lei para nos nortear. Deus, pela sua misericórdia, ele já chama, ele já convida esse povo para viver essa proposta. E ali ele firma uma aliança de amor e fidelidade para com aquele povo, chamando-os a viver os seus preceitos e sua lei. A lei, ela prescreve ao homem os caminhos da justiça e dar a ele os modos de agir corretamente. Prometida. Isso mesmo, através dessa lei, Deus vai mostrar a sua pedagogia. Deus vai conduzindo o seu povo Israel rumo a essa felicidade prometida. Porque no nosso próprio coração, enquanto seres humanos, há esse desejo de uma felicidade. De algo que transcende aquilo que é meramente este mundo, vamos colocar assim. Ela é, ao mesmo tempo, firme em seus mandamentos e amorosa em suas promessas. Essa lei, ela nos inquieta quando não estamos seguindo-a, não estamos vivendo conforme ela, amorosa em ofertar, em oferecer, em doar as suas promessas, a perspectiva dessa felicidade prometida. Então, essa lei antiga que Deus já revela ali ao seu povo, já começa ali de uma maneira bem primitiva a revelar ao seu povo, livros da Sagrada Escritura, essa lei, ela condena o mau caminho do nosso coração humano de Deus, do seu amor e da sua fidelidade, e ela também possibilita caminhos. Aí já vai revelando essa pedagogia, esse modo de Deus nos educar a nós, seres humanos, para seguirmos o seu caminho. A gente vê isso na Escritura. O valor que tem essa perspectiva de lei, de preceito, de caminho, o valor que na Sagrada Escritura, ali nos primeiros livros, nos 5 primeiros livros, a gente vê isso também, Isaías, né, que é essa passagem aqui, a gente vê como que esse povo de Deus, ele de fato leva a sério, em alguns momentos ele vai cair, né, esse povo de Deus, ele vai entrar em idolatria, vai cair em alguns pecados, mas como que esse povo de Deus, uma vez que recebeu dele a revelação desses seus preceitos, como que eles levam a sério. Aí o profeta Isaías, no capítulo 2, vai falar, né? Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó.
para que ele nos mostre os caminhos, cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Justamente essa perspectiva de lei, o quanto que este povo de Deus, desta lei antiga, eles valorizam essa lei antiga, esta pedagogia de Deus para com eles, para os conduzir. Vamos olhar isso na perspectiva também dos Salmos, que é muito forte. Está presente essa perspectiva do Salmo. Esse Salmo a gente rezou hoje na hora média. É o Salmo 18. Hino a Deus, Senhor da lei. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O Senhor é brilhante e para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejável do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Mais doces que o mel que sai dos favos. Então, essa experiência do rei Davi ali, que vai experimentando, que vai aprofundando essa perspectiva da lei, vai fazendo de fato uma experiência de Deus a partir da lei. A lei, ela é essa pedagogia de Deus para o povo. Ela vai oferecendo esses caminhos, esses modos para que o povo de Deus não vacile. Mas como a gente vai ver, essa lei imperfeita, o povo de Deus acaba vacilando, né? E também fruto da nossa liberdade. Mas como que essa lei, ela faz com que até um certo gozo ali, ele vai dizer, né, que as palavras, que os preceitos do Senhor são mais doces que o mel. Isso porque conduz, porque guia. Essa lei, ela forma, né? Ela conduz o seu povo, o povo de Deus. Aí vai dizer Santo Agostinho, né? Sobre realmente essa necessidade da lei antiga, de Deus estabelecer tudo isso. Ele escreveu nas tábuas da lei aquilo que os homens não conseguiam ler em seus corações. Menos aquela perspectiva de lei natural. Porque não conseguimos ver, porque ficamos dúbios, somos fracos, débeis, né? Por causa do pecado original, Deus estabeleceu essa lei, vamos ver a beleza que ele estabeleceu ser das coisas. Então, segundo Santo Agostinho aí mesmo, ele estabeleceu ali nas tábuas da lei, igual a Moisés, porque nós homens não conseguíamos ler nos nossos corações aquilo que Deus já vinha falando, aquilo que Deus já move, né? Já vai conduzindo o seu povo. A perspectiva de que Deus fala ao nosso interior é bastante forte. Então, agora vamos entender essa perspectiva mesma da lei. Isso se resume nos 10 mandamentos que a gente tem, que a gente conhece, que a gente aprende na catequese, né? Manifesta o amor e a fidelidade de Deus para com seu povo. Mas essa lei, ela é só o primeiro estágio da lei revelada, daquilo que Deus tem para o seu povo. Ela é só o primeiro estágio, por isso também que vai ser chamada lei antiga, porque vai ter uma nova lei, né? Essa lei, ela não é fim em si mesma. Como eu estava dizendo, essa manifestação da pedagogia de Deus para com o seu povo. A lei, ela prepara, conduz, profetiza, preanuncia e dá sinais da nova lei. Essa nova lei que a gente vai ver é a lei em Jesus Cristo. É a lei que transcende aquela perspectiva de templo, de uma religião meramente institucional, de uma religião que prende, de uns preceitos que acabaram sendo preceitos por eles mesmos. Mas como estou dizendo aqui, a lei antiga mesma. Nós, enquanto cristãos, não vivemos a lei por ela mesma, mas vivemos a lei por aquilo que ela pode nos conduzir, que vai ser a essência profunda do amor de Deus.
nessa perspectiva que o catecismo vai nos apresentar. Uma vez que essa lei antiga é preparação, é aplanar os caminhos para aquilo que Jesus vai anunciar, essa lei ela é imperfeita, porque ela não comunica aquilo que nos é necessário, não nos comunica uma graça, não nos comunica a de Deus de maneira plena. Então, essa lei antiga ela vai ser imperfeita. E por isso, a partir da encarnação de Jesus, a partir da mensagem que Jesus nos vai deixar, o catecismo vai enfatizar que essa mensagem, lei evangélica de nova lei, ela está presente principalmente ali no capítulo, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Você vai enfatizar isso, né, que essa nova lei de Jesus está justamente ali, gira em torno daquele sermão da montanha, dizendo que a perfeição da lei é o amor. O amor é o cumprimento perfeito da lei, como vai dizer São Paulo. Jesus, ele vem não abolir a antiga lei, fornecer essa oportunidade de uma mudança interior, não somente praticar as leis por elas mesmas como uma atitude meramente exterior, mas também mudando o coração. O catecismo vai enfatizar isso para a gente também. Jesus veio nos trazer esse aspecto de interioridade. Ele veio fazer que nós pudéssemos realizar os nossos atos, realizar os atos de religião, nesse caso, da lei, interiores. E essas atitudes interiores transbordem no exterior. Então, por isso, ali que aquela lei antiga nos leva ao risco de pelagianismo, que é uma heresia que a igreja combateu, Santo Agostinho combateu bem de modo muito forte, que é a heresia segundo a qual o homem é capaz de se salvar por suas próprias forças. A lei, ela poderia dar, a antiga lei, ela poderia dar margem para esse certo pelagianismo, porque assim, eu preciso praticar a lei de Deus para poder me salvar. Eu preciso praticar a lei. Não importa, em certo ponto, a minha disposição interior, as minhas intenções, não importa aquilo que me constitui interiormente. Posso me salvar pelas minhas próprias forças. Há esse certo risco. Não estou dizendo que aquele que segue, o judeu, por exemplo, segue a lei antiga, né? Ele é pelagiano, ele acredita que pode se salvar por suas forças. Mas há um risco aí, acabar entrando nisso, nessa perspectiva de que nós podemos nos salvar pelas nossas próprias forças. Mas, como o catecismo está dizendo para nós, essa lei antiga ela é imperfeita, ela falta alguma coisa para ela. Falta essa capacidade de nos fornecer a graça para cumprir. Então, a partir da obra redentora de Cristo, nosso Senhor, na realidade da vida trinitária, na vida da Trindade. E é o Espírito Santo quem nos dá forças para viver essa nova lei evangélica. Eu disse, está lá bem colocada por Jesus nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Então, é isso que a nova lei ela tem de, vamos dizer assim, de um up em relação à lei antiga. Nos confere pelo Espírito Santo essa força para que nós possamos ver a lei. Então, supera esse pelagianismo que há um certo risco para nós. E o Papa tem falado bastante sobre isso, né? De um certo pelagianismo na igreja. E nós precisamos realmente combater isso com uma atitude interior de pedir ao Espírito Santo essas forças necessárias para cumprir a lei de Deus, para sermos perseverantes, né? De fé, sermos perseverantes para que nós possamos nos salvar mediante a graça dele. Essa nova lei é a aliança firmada pelo sangue de Cristo. Não mais uma aliança que de sangue de carneiros, de bodes,
de novilhos para poder ali sufragar os pecados. Uma vez que, naquela perspectiva da lei antiga, as pessoas elas infringiam as leis reveladas, dadas por Deus ali a partir de Moisés, elas tinham que oferecer como reparação um sacrifício de novilho, alguma coisa do tipo, né? Mas não, agora a nova lei é firmada pelo sangue de Cristo, que, pelo seu sacrifício de uma vez por todas, nos mereceu essa graça, a graça do Espírito Santo. A nova lei é a graça do Espírito Santo derramada nos corações mediante a fé em Cristo. É por isso que nós podemos realmente sermos justificados, como nós veremos mais adiante. É mediante a fé em Jesus Cristo que somos justificados, não meramente pela prática da lei. Aqui na Terra, essa lei evangélica, essa nova lei que Jesus vem nos propor a partir da sua encarnação, a partir da sua obra de misericórdia para conosco, para nos reconciliar com o Pai, né? Aqui na Terra, essa lei, ela é a perfeição. Nós podemos, como pedagogia de Deus para conosco. Abandonamos a ideia de que a lei é uma pedagogia de Deus. Não, a lei ainda continua sendo uma pedagogia. E Deus, pelo seu Espírito Santo, nos concede essa graça para sermos fiéis. Então, essa nova lei de Jesus, ela estará esboçada lá na regra de ouro. Também lá no Sermão da Montanha, né? Que Jesus vai dizer, tudo aquilo que queres que os outros vos façam, também a eles. Quer dizer, essa nossa capacidade de interioridade. Não simplesmente a prática da lei, um exterior, mas sim a partir da nossa capacidade de compaixão com o outro, a nossa capacidade de sermos presença de Deus para as outras pessoas também. Então, essa nova lei que Jesus apresenta é a lei da liberdade, da generosidade, porque somos obrigados, mas por generosidade, porque Deus é bom, porque Deus é generoso, eu quero corresponder, e por isso eu vou viver a nova lei evangélica, é a lei da graça, a lei do amor. Então, nós vivem em Cristo e foram libertados por Ele, não vivem sob o jugo da lei, aquela lei antiga, que somente atos exteriores, mas agora segundo o Espírito, nova, como está aqui em negrito, é essa graça do Espírito Santo derramar nossos corações mediante a fé em Cristo. Então, o cristão, ele vive segundo o Espírito, não somente apegado à lei. Bastante interessante para a gente guardar. E aí? Outras coisas que essa lei evangélica traz em relação àquela lei antiga. Ultrapassa e aperfeiçoa essas leis. Havia bastante promessas que Deus oferecia ao seu povo, que no final das contas confluía para aquela promessa da felicidade prometida, né? Aquela felicidade eterna em Deus, aquela coisa toda. E nessa nova lei, as bem-aventuranças são as promessas que Jesus nos oferece. Olha que maravilha! Aquelas bem-aventuranças que vai dizer bem-aventurados pobres em espírito, são perseguidos por causa do nome dele, né? Então, assim, essa nova lei, ela tem as bem-aventuranças como essas promessas. O catecismo vai nos apontando mesmo, de que somos felizes se vivermos segundo a lei de Jesus, segundo a lei que é selada pelo seu precioso sangue. Ação, paixão, morte e ressurreição de Cristo, o homem é uma nova criatura. Então, uma vez que fomos marcados pelo pecado, aquele nosso primeiro slide, nós agora em Jesus Cristo, a nova lei, a lei evangélica, nós somos novas criaturas, porque ele veio para nos reconciliar, ele veio para nos possibilitar essa experiência do seu amor, essa experiência da sua misericórdia, realmente. Então, ali, nós percebemos que essa lei evangélica, ela nos chama, Deus nos chama a fazer essa lei, a alcançar a estatura do homem perfeito em Cristo, que São Paulo vai enfatizar lá, em Efésios 4, a partir do versículo 13.
nós também podemos perceber que o Antigo Testamento já era prefiguração, já mostrava isso. Já mostrava nova lei, Isaías 31, que é a nova lei comunicada pelo Espírito Santo a toda criatura, a todas as pessoas. Deus veio comunicar a sua nova lei a todas as pessoas, não somente a nós católicos, mas a todas as pessoas. Todas as pessoas são convidadas a experimentar, a viver a graça de Deus, porque todos fomos criados à imagem e semelhança desse nosso Deus. Aí vai uma dimensão de missão também, né? Que se Deus comunicou esta lei para todas as criaturas, nós também, enquanto cristãos, precisamos realizar esta ação da lei que liberta, da lei que nos salva, né? Entendendo essas perspectivas da lei, porque esse nosso capítulo maior, nós estamos falando sobre a salvação de Deus, como que Deus comunica a sua salvação a nós, seres humanos. Já que nós falamos sobre a lei, falamos sobre a nova lei, falamos de lei natural e de lei moral, né? E depois unindo em uma lei moral natural, nós agora vamos falar dessa perspectiva de graça e justificação, que é o artigo 2. O 2 ele vai ser dividido em 4 momentos. Uma vez que eu já falei do primeiro artigo, nós vamos considerar somente os 2 momentos desse artigo número 2. Para a gente possa dar continuidade. Tudo bem? Então, nós vamos falar da graça e justificação. O que quer dizer isso? A graça do Espírito Santo é que nos justifica. A graça do Espírito Santo é que salva. A graça do Espírito Santo é que vai nos possibilitar essa justificação de Deus. Justificação significa passagem, mudança. Nós passarmos da situação de pecado para a situação de graça, para o estado de graça. Passar do estado que nos desumaniza, o pecado nos desumaniza, para o pecado de sermos humanos, realmente. Justificação, ela vai, o Espírito Santo, ela vai nos proporcionar essa experiência de integração, de unidade. Uma vez que o pecado nos desumaniza, a justificação que Deus nos oferece pelo seu Espírito, a partir da sua graça, humaniza. Então, justificação é humanizar-se a partir de Deus. Nós nos tornamos realmente humanos à medida que nos relacionamos com Deus, à medida que o Espírito Santo derrama em nós a sua graça. Isso é maravilhoso. Relacionamos com Deus e aí podemos relacionar com o nosso próximo, porque a lei nova, a lei evangélica é isso, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. À medida que nós relacionamos com Deus, podemos relacionar com o nosso próximo e nos tornarmos cada vez mais humanos. Realmente vivem essa dimensão do amor de Deus e conseguem comunicar isso às outras pessoas. Então, a justificação é essa passagem do estado de pecado para o estado de graça, do estado de desumanização, humanizar-se a partir de Deus. Então, nós recebemos a justiça de Deus merecida por Cristo no seu sacrifício, o sacrifício da cruz. Deus nos ofereceu essa oportunidade, nós recebemos dele a sua justiça, fomos justificados, melhor dizendo, a redenção. E a partir da redenção, podemos receber pelo Espírito Santo a justificação. Então, essa perspectiva de que nós recebemos de Deus, de Cristo, mediante seu sacrifício, essa justificação, essa justiça, ela nos mostra a necessidade de estarmos unidos a Ele, a Cristo, na sua morte e ressurreição. Uma vez que somos cristãos, seria realmente esquisito se nossa vida não falasse dele. Então, mostra a justificação, ela mostra a necessidade de estarmos unidos
unidos a Jesus. Ressurreição. Para quê? Para que nós mesmos, estando unidos a Ele, possamos morrer para o pecado e renascer para uma vida nova, né? Nascer para a vida eterna que Ele nos oferece. Então, a partir disso, a justificação cria em nós um organismo espiritual e sobrenatural. A gente está percorrendo, né? Deus que nos comunica a salvação. Nos comunica ali com a pedagogia da lei e agora nos ofereceu a sua graça, nos dando a força para cumprir aquela lei, para cumprir os desejos dele para a nossa vida. E essa justificação que nós estamos falando, ela cria em nós um organismo espiritual e sobrenatural, um desejo de santidade. É realmente necessário. Mesmo que nosso Deus é santo, eu falo nesse mesmo Sermão da Montanha, né? No capítulo 5º, como o Pai Celeste é santo, sede vós também santos. E esse nosso organismo espiritual que Deus faz que nosso interior seja cultivado, ele é cultivado cada vez mais pelo esse desejo de santidade. São Paulo vai dizer assim na carta aos Gálatas, né? Nem é justificado por observar a lei de Moisés. Ninguém é justificado por aquela lei antiga. Comunica a graça. Ela não comunica a força necessária para que nós possamos ser justificados, né? Justificados pela gratuidade de Deus mediante a fé. E essa fé, ela é exercida, colocada em ato, né? De modo muito peculiar no batismo. A graça da justificação no batismo. O catecismo nos aponta isso. Do artigo que nós estamos considerando, o 3º capítulo. Nós somos justificados porque Deus nos oferece a sua graça, mediante a fé nele. Com a justificação, além da fé, nos vem a esperança e a caridade, porque são 3 virtudes teologais, no decorrer de todo esse curso, né, que a gente está fazendo, do catecismo. Então, com a justificação, nos vem essas virtudes teologais, porque Deus, ele se derrama, ele se oferece a nós, e que nós possamos viver cada vez mais unidos a ele. Uma distinção bem rápida aqui, só para que a gente corre risco também de acabar confundindo, que é a realidade de redenção e justificação, como nós estamos falando de justificação, dizendo que somos justificados mediante a fé, e a fé é um dom que Deus nos dá, né? Redenção objetiva, é uma realidade objetiva. Aquilo que a obra de Jesus na cruz, e ali com a sua morte e ressurreição, é uma obra de redenção. Ele reconciliou toda a humanidade com o Pai. Temos aquela porta que foi fechada com o pecado original, a partir dessa obra de redenção de Cristo, do nosso Deus, oferece a oportunidade dessas portas estarem abertas mais uma vez. Dessa porta que foi fechada pelo pecado está aberta mais uma vez. Para todas as pessoas. Isso é uma realidade objetiva, que foi para todos os homens que Jesus difícil ao Pai. Mas a justificação ela é uma realidade subjetiva, que se aplica a cada pessoa. Então, todos nós, enquanto humanidade, fomos redimidos por Deus. Justificados nós somos à medida que nós nos abrimos à misericórdia e ao amor de Deus. À medida que nós vamos dando livre acesso à graça do Espírito Santo. É mais ou menos isso. Então entramos na outra perspectiva que esse 2º capítulo nos apresenta. Que é a graça. A justificação, ela é uma realidade subjetiva, né? À medida que nós vamos abrindo a graça de Deus, Deus ele não se cansa de nos proporcionar a sua graça, mas nós que muitas vezes estamos fechados a ela. Essa diferença entre redenção e justificação. Porque Deus sempre ele se doa, Deus ele sempre se oferece, Deus ele sempre Deus é sempre oferta para nós. Mas essa nossa
parcela de liberdade, muitas vezes, nos impede de viver aquilo que ele quer. Porque nós somos livres para querer Deus ou não, né? Então, essa justificação pessoal, ela vem pela graça de Deus. E o que é então essa graça? O gratuito de Deus oferecido para nos fortalecer, tá? Na prática da nova lei. A lei que é lei de liberdade, lei de generosidade, lei de amor, né? Lei da graça. Então, Deus nos confere essa graça praticar essa lei. A graça dele, que nos vai dar a justificação, que ele fortalece a nós, fortalece a nossa vontade e nos capacita para praticar essa lei. Participação na vida divina. Olha que interessante. Isso é muito bonito, isso é belo realmente. Nós podemos, a partir dessa experiência de graça, participar da vida divina. Ela nos introduz na intimidade da Trindade. Nos comunica os seus planos, o plano para a minha vida, eu que sou seminarista, né? Em contato com Deus ali, que eu fui entrando em contato com Deus no momento que eu estava fazendo discernimento vocacional, eu pude ver realmente, fazer a experiência de Deus, me comunicar os seus planos para a minha vida. Cada vez a gente entra em contato com Ele, nós podemos receber, por essa graça do Espírito Santo, essa graça de Deus, aquilo que são os planos para nós. É misericórdia de Deus para conosco, porque a gente acaba errando, né? Acaba também nos fechando a essa graça. Mas Ele nos dá a oportunidade de mais uma vez nos abrir, de mais uma vez recebê-la. E aí Ele vai comunicando ao nosso coração a sua graça, Ele vai comunicando ao nosso coração os seus planos para a nossa vida. E isso é bastante interessante. Então, pelo batismo, como nós estávamos falando no outro slide, ser filhos no Filho, filhos adotivos. Filhos no Filho, porque Jesus ele veio nos propiciar essa reconciliação com o Pai, nos abrir aquela porta, como eu tinha dito anteriormente, e por isso somos chamados a essa vocação sublime, que é ser filhos no Filho, ser filhos por participação, filhos adotivos. Olha o caminho e a misericórdia que Ele nos propõe. Uma vez que Ele nos criou pela sua misericórdia e bondade, transbordamento do seu amor, nós, pelo fruto de nossa liberdade, acabamos caindo. Ele nos dá essa graça da redenção e da justificação, nos chamando ressoar em nossos corações esse chamado, essa voz, para que nós sejamos filhos no Filho, filhos adotivos de Deus. Bastante até comovedor para a gente, né? Isso mostra também essa dimensão da graça que Deus quer nos comunicar, que Deus quer nos dar, que a ação aconteça na nossa vida. Ele nos chamando sempre a passar dessa situação de pecado, da situação de pecado que cotidianamente nos ronda, né? O pecado, ele de fato é uma realidade que, como dizer o Salmo 50, né? O pecado está sempre à nossa frente. Mesmo assim, apesar disso, Deus ainda continua nos chamando para passar dessa situação de pecado para a situação da sua vida, da sua graça, passar das trevas do erro para a sua luz admirável. Entender dois tipos de conversão, que uma vez que nós somos chamados a receber essa salvação de Deus, né? Deus nos comunica a sua salvação, bondade, por livre vontade dele, ele nos comunica a salvação e quer de nós também uma resposta livre. Dois tipos de conversões, que essa primeira seria, nós nos decidimos por Deus e queremos corresponder ao seu chamado à vida eterna. Decidimos romper com o pecado, decidimos viver com o pecado mortal, não queremos mais viver segundo o pecado, mas queremos viver segundo Deus. Então, isso seria a primeira conversão. Nós nos decidimos por Deus. Esse caminho, conforme nós nos decidimos com Deus, nós fomos aprofundando,
espiritual, a gente vai ver que há uma necessidade de uma segunda conversão. Constatar que mesmo nós, nos decidindo por Deus, ainda há pecados que precisam ser purificados, ainda há imperfeições que precisam ser purificadas em nós. Então, essas duas perspectivas de uma primeira conversão, que nós nos decidimos por Deus com força, né? A graça dele já está movendo nós ali, para nós podermos nos decidir por ele, mas à medida que vamos aprofundando na vida espiritual, nós vemos a necessidade. Uma segunda conversão, de agora, uma vez que largamos os pecados mortais, lutar também para purificar os pecados veniais, as imperfeições. Porque essa vocação que ele nos chama de ser filhos no Filho é uma que ultrapassa as nossas capacidades de inteligência e força, é que ele age integralmente em nós, mediante a sua graça, né? Inspirando e nos ajudando a cumpri-la, a cumprir essa vocação, esse chamado que ele nos faz a todo dia. E aí é interessante, é que realmente esse chamado de Deus é que vai nos dar realização também. É que vai trazer a alegria, de fato, ao nosso coração, né? Esse chamado de Deus é que vai sustentar o nosso coração. E Santo Tomás de Aquino vai dizer: a graça não é outra coisa senão o início da glória em nós. Como estava falando que a graça é participação na vida divina, então a graça ela já inicia em nós aquilo que nós vamos viver eternamente no céu, escatológica que Jesus nos promete, a vida eterna nele. E aí o catecismo ainda vai trazer para nós, falando de graça, né? Para nos manter nessa vida com Deus, para nos manter nessa obra de salvação que ele nos comunica. Aí o catecismo vai fazer desta graça, de modos distintos que a graça de Deus se manifesta. A graça santificante é um dom que Deus nos concede habitualmente, sobrenatural e estável da alma, dada para aperfeiçoá-la e a fazer capaz de viver a vida divina, agir conforme Cristo. A graça santificante, ela nos predispõe. A graça santificante, ela nos aperfeiçoa. Ela nos dá realmente essa força de vontade, essa determinada determinação, como diria Santa Teresa, né? Possamos agir conforme Cristo, para que nós possamos viver a vida divina. E essa graça santificante, ela é nos dada especialmente no batismo. Nos é infundido os dons do Espírito Santo e também essa graça, a partir do batismo, vai curando a nossa alma do pecado e nos santificando. Então, a função da graça santificante, como o próprio nome para esse tipo de graça, já é intuitivo, né? Quer nos santificar. Deus quer nos santificar mediante a sua graça santificante. É a disposição da alma para obedecer com prontidão às inspirações de Deus e seus mandamentos. Nós já estamos ultrapassando aquela perspectiva, já ultrapassamos aquela perspectiva de agir somente pela lei exteriormente. Não, agora nós temos uma disposição para obedecer a Deus, por amor a Ele, obedecer às inspirações que Ele nos traz interiormente, muito peculiar na devoção. Se nós temos devoção é essa prontidão da gente para de Deus. Uma vez que Deus nos inspira um ato bom, nossa devoção ela nos dá impulso. Uma vez que Deus me impulsiona a fazer uma caridade, uma vez que Deus me impulsiona a ajudar um enfermo, um pobre, isso nos é dada ali a graça habitual para que nós tenhamos essa disposição para obedecer às inspirações de Deus e seus mandamentos. A graça atual são as intervenções e auxílios pontuais e específicos de Deus. Pontual ali na nossa vida. É uma graça atual. Para que possa nos impulsionar na conversão e santificação.
Então, um exemplo muito claro de como essa graça atual age em nós é que se nós estivermos desanimando da vida espiritual, né? E isso pode acontecer realmente conosco. Nos dá a sua graça atual e ali nos dá uma injeção de ânimo. E a gente redobra a atenção, as forças e toma consciência. Nossa, eu preciso realmente lutar pela conversão. Eu preciso lutar para amar a Deus, para ser santo. Eu preciso lutar para caminhar segundo a vontade de Jesus. Né? Então, o catecismo nos traz esses 4 tipos de graça. Um teólogo, o Hans von Balthasar, ele vai dizer uma coisa bastante interessante para nós. De tudo isso que a gente está falando, de Deus que nos comunica a sua salvação, de Deus que nos oferece a oportunidade de o amar, viver segundo a sua vida divina, né? O von Balthasar vai dizer uma coisa bastante interessante que, se vocês quiserem até anotar aí, seria bastante interessante. O Espírito Santo é surpreendente. Ele pode criar em nós o que ainda não existe e pode fazer desaparecer o que nós temos por indestrutíveis, o pecado, no caso. Né? Então, o Espírito Santo ele é capaz, sim, de nos comunicar essa graça, permanecermos fiéis na vida com Deus. O Espírito Santo, ele nos é capaz de mover o nosso coração, de nos animar, de nos dar força, de nos dar alegria, alegria para lidar com a vida. E o Espírito Santo, ele nos é capaz, ele é capaz de nos fornecer esse ânimo para permanecermos firmes nesse caminho de salvação que Jesus nos oferece. E agora, um adendo esse nosso catecismo que foi promulgado de São João Paulo II, ele não traz isso aqui, mas eu queria trazer como esse último ponto dessa nossa aula de hoje, os meios ordinários para receber essa graça. Uma vez que nós estamos falando do Espírito Santo que pode nos transformar com a sua graça, né? Quais são os meios ordinários que nós podemos acessar diariamente, cotidianamente, para manter em Deus, para nos manter perseverantes nele, na graça dele, né? Quais são os meios ordinários para receber essa graça? Especialmente o sacramento da confissão e da Eucaristia. Eles nos conferem esta graça, a graça santificante, a graça atual, a graça habitual. E esses sacramentos em específico, que nós também podemos recebê-los com mais frequência, né? Confissão e Eucaristia, eles nos comunicam a graça santificante, essa graça de amor, essa graça de realmente entrarmos em união com Deus, em sintonia com Ele, né? E além disso, além dos sacramentos, a oração vocal, a oração mental. Nessa oração mental, a gente pode colocar aí o texto, a meditação da palavra, a oração pessoal, na medida do possível aí que vocês tiverem oportunidade, irem à capela, fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, visitar o Santíssimo Sacramento, vista de quê? Fazendo todo esse percurso, né? Desde o início da nossa aula, fazendo todo esse percurso, considerando a perspectiva da lei, da graça, da justificação, tudo isso, com vista... Qual que é o porquê disso? O porquê é de nós passarmos de uma decisão emocional para uma petição diária, dia ali, todo dia, uma petição diária e profunda dos pecados e a graça e contrição. Porque a salvação de Deus se manifesta especificamente aí. Quando nós pedimos a Jesus a graça do perdão dos pecados, o arrependimento, a dor, a contrição, que nós podemos estar cada vez mais próximos, progredindo nessa vida com Ele, nessa vida de intimidade, nessa vida de santidade. É isso, o Espírito Santo que vai nos conduzindo para que nós possamos aprofundar cada vez mais naquilo que é a verdade de Deus para a nossa vida, naquilo que é a proposta dele. E a proposta de Jesus é a melhor proposta. Eu posso dizer isso sim, porque a vida no seminário nos mostra bastante isso.
Jesus, essa graça dele é constante na nossa vida. Ele nos oferece cotidianamente, a cada momento, a graça para sermos fiéis, para permanecermos nele, para recebermos dele a salvação. Essas duas partes, né, que eu dividi aqui dessa nossa apresentação do terceiro capítulo, essa seria a primeira parte. Então, obrigado.